Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Eu estou aqui, mas antes de orar por você que está enfermo, eu quero ministrar uma palavra do Senhor. E ela tem como título: A cura é para quem não merece. Preste atenção, filho. Vivemos num mundo caído e ainda está debaixo da maldição do pecado. Por causa disso, podemos sofrer ainda com muitos tipos de ataques espirituais. A enfermidade certamente é o mais visível desses ataques. Eu gostaria de ministrar fé ao seu coração, para que você possa receber cura hoje, mostrando 5 bases para a sua fé. A primeira, a cura não é por merecimento. A cura não é por merecimento. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitados nele. Então passou Jesus a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas capítulo 4, verso 16 ao 21. Nesse texto, Jesus está lendo a profecia de Isaías 61, numa sinagoga de Nazaré, a cidade onde fora criado. A primeira coisa que ele diz é que veio a pregoar as boas novas aos pobres. Qual é a boa notícia que o pobre deseja ouvir? É que a sua dívida aumentou? Claro que não. O pobre quer ouvir que há esperança de prosperar. O Senhor foi enviado para dar libertação aos cativos e curar os doentes. Foi para isso que ele foi ungido, e ele continua fazendo isso ainda hoje. Todavia, depois de dizer isso, o Senhor confronta a atitude do povo com 2 exemplos do Velho Testamento. Ele disse que muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O que as pessoas tinham em comum? Elas não eram de Israel. Deus não enviou Elias para nenhuma viúva de Israel, mas para a viúva que era de Sidom. E nos dias de Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum foi curado, senão unicamente Naamã, que era sírio. O primeiro milagre de provisão foi provisão. O segundo, de cura. Ele veio para proclamar boas novas aos pobres, boa nova aos pobres que deseja provisão. E também veio para curar os oprimidos. Quando os que estavam na sinagoga ouviram isso, encheram-se de raiva, porque Jesus era judeu e se julgavam merecedores das bênçãos de Deus. Mas o Senhor fez questão de mostrar que Deus deseja toda a glória e não fará coisa alguma segundo o nosso suposto merecimento. Naamã e a viúva receberam sem merecer. A bênção de Deus não é baseada na lei, num sistema de merecimento. Provisão e cura vêm pela graça. A cura não tem nada a ver com o que você é, mas com o que Deus é. Não tem nada a ver com a sua fidelidade, mas com a fidelidade de Deus. Não depende de quanto você ama a Deus, mas o quanto Ele ama você. Se você entender isso, receberá provisão e cura. O resultado que a lei resulta em doença e pobreza. Os Gálatas tinham voltado para a lei e por causa disso estavam experimentando todo tipo de dificuldade.
A lei é santa e justa, mas ela não foi dada por Deus para nos fazer justos. Aqueles que vivem pela lei precisam entender que somente serão aceitos por Deus se cumprirem todos os mandamentos. Se quebrarem apenas um, serão culpados de todos. Como nenhum homem consegue cumprir a lei, o resultado da maldição da desobediência descrita em Deuteronômio 28. No momento em que você presume que pode cumprir a lei, está prestes a sofrer com maldição, porque terá de cumprir todos os mandamentos, e não apenas aqueles que se acham mais convenientes. Viver pela lei nos coloca debaixo da maldição. Paulo diz claramente em Gálatas 3:10, todos quantos, pois, não são da obra da lei, estão debaixo da maldição. O resultado de quem vive tentando viver a lei é sempre maldição. É triste, mas essa é a razão, porque muitos crentes ainda padecem debaixo da lei. Pare de procurar em si mesmo alguma virtude ou mérito para receber a bênção de Deus. Apenas creia que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não é justo porque obedece, mas porque crê na obra consumada do Senhor Jesus. Todo o livro de Gálatas é que está voltado para a lei. No capítulo 4, Paulo faz uma afirmação poderosa de que acontece quando voltamos para a lei. Paulo diz que a lei é fraca e pobre. Gálatas 4:9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais, de novo, querei ainda escravizar-vos? A palavra fraco, usada aqui no grego, é traduzida nos evangelhos como enfermo e doente. A palavra pobre, na verdade, significa mendicante e indigente. Em outras palavras, o sistema da lei é produzir doença e pobreza. E muitas vezes ficamos nos questionando por que tantas igrejas são fracas e pobres. Isso significa que temos o direito de julgar qualquer irmão pobre ou enfermo? Diz que vive na lei? Claro que não. Quando resolvemos julgar os outros, estamos tomando o mesmo lugar da lei. A graça não julga, nem condena. Se hoje mesmo você quer ser curado e restaurado, precisa deixar de lado todo o merecimento. Parece loucura, mas a bênção é apenas para quem não merece. Nunca pergunte quem pecou. Quando você encontra uma pessoa doente, nunca faça a pergunta, quem pecou? Lá em João, capítulo 9, verso 1 ao 3, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que manifeste nele as obras de Deus. Quando você encontrar uma situação que precisa de intervenção do Senhor, apenas saiba que você está diante daquele problema para resolvê-lo, para trazer suprimento de Deus sobre ele. Creio que isso é tudo que precisamos saber sobre o problema do outro. Na velha aliança, a pergunta é sempre, quem pecou? Mas na nova aliança, quem tentará acusação contra nós? Isso mostra que deve a nossa atitude diante de qualquer problema. Essa é a razão porque muitas pessoas escondem as suas enfermidades em certas igrejas. Elas não podem pedir a oração porque são acusadas de pecado. Veja como o diabo traz o jogo. A pessoa sofre ataque da doença e ainda sofre sem poder receber a ajuda dos irmãos. A cura está disponível para todos. Lucas capítulo 5, verso 17. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo todos das aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Nessa ocasião, a única pessoa que foi curada foi o paralítico trazido ao Senhor pelo telhado da casa. Mas o Evangelho diz claramente que o poder do Senhor estava com ele para curar. A quarta coisa que você precisa saber sobre cura é que Deus está sempre suprindo. Nós é que não estamos recebendo. E não estamos recebendo porque muitas vezes temos crenças erradas. Pensamos que o nosso pecado impede o Senhor de agir, ou o pecado dos nossos pais, ou a maldição hereditária.
Pensamos que precisamos ser extra santos para receber o milagre. O poder do Senhor estava presente para curar a todos, mas apenas um recebeu. Lucas 5, do verso 18 ao 20. Vieram então, trazendo um homem em um leito e um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eiro, desceram no leito, e por entre ladrilhos para o meio, diante de Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao homem paralítico: estão perdoados os teus pecados. A palavra de Deus diz que o paralítico foi introduzido por um buraco no telhado. Aquilo causou muita distração, mas o Senhor olhou para o homem e viu a sua fé. Quando o Senhor olha para nós, Ele poderia ver o nosso pecado, porque eles existem, mas em vez disso, Ele olha a nossa fé. Em Lucas capítulo 5, do verso 21 ao 25, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é esse que diz blasfema? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus, porém, concedeu-lhes o pensamento e disse: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os seus pecados, ou levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre toda a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, e tomando o leito em que não permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. O que o Senhor está demonstrando aqui é que o perdão dos pecados produz cura. Aquele homem vivia na lei. No seu conceito, eles tinham pecado, pois a maldição tinha vindo sobre ele na forma de uma enfermidade. Quando ouve os seus pecados foram perdoados, ele ganha fé para se livrar da maldição. A maldição veio por causa do pecado, mas agora o pecado foi removido. Então a maldição precisa ir embora. O fato de o homem ter sido curado, ela também é a prova visível que seus pecados foram perdoados. O Senhor quer fazer hoje um milagre para comprovar a mensagem do Evangelho. No momento em que você crê que você foi perdoado, você está pronto para ser curado. Também nesses dias, veremos muitas pessoas, muitas curas com o selo da mensagem do Evangelho da Graça. Como o Senhor vê o enfermo? Várias. Vamos ver 3 ocasiões que o Senhor nos mostra como Ele viu o homem enfermo. Precisamos também ganhar a sua perspectiva. Em Mateus, capítulo 12, verso 9 ao 14. Tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado essa cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais um homem que uma ovelha, logo é lícito o sábado fazer o bem? Então disse o homem: estende a mão. Estendeu e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Os fariseus criam claramente que Jesus podia curar o homem, mas mesmo assim desafiaram-no a curar no sábado. O Senhor então mostrou o coração de Deus para eles. Se eles estavam dispostos a tirar uma ovelha que caiu na cova num dia de sábado, muito mais o Senhor tiraria o enfermo da sua cova, porque valemos muito mais que uma ovelha. Essa é a maneira como o Senhor vê aqueles que estão doentes. Ele nunca vê os seus erros. Ele vê como ovelha que caíram numa cova. Quando alguém está caído num buraco, não ficamos discutindo como ele chegou ali. Nós resolvemos o problema. Nós o tiramos de lá. Precisamos mudar a nossa mente e ver a maneira como o Senhor vê. Quando vivemos pelo merecimento da lei, não conseguimos perceber o valor das pessoas, porque concluímos que a ovelha mereceu cair na cova. É claro que o pecado desagrada a Deus, mas a justiça própria é a mãe de todos os pecados. Em Lucas 14, do verso 1 ao 6, aconteceu que ao entrar num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que estavam observando. Ora,
Diante dele se achava um homem hipocondríaco, hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e fariseus, perguntou: e não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, curou e despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo que seja no sábado? Isso nada puderam responder. Mais uma vez, nessa ocasião, o Senhor nos mostra que precisamos ver o enfermo como um filho que caiu no poço. Se um filho cai no poço, não podemos ficar ali exortando a ser mais cuidadoso e perguntando detalhes de como tudo aconteceu. Nós simplesmente o tiramos de lá. Tudo isso mostra como o Senhor nos ama. Não é fascinante como o Senhor gosta de fazer milagres no sábado? Quando o homem descansa, Deus trabalha. Em Lucas capítulo 13, verso 11 ao 17. E veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo a mão, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não se desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrar desse cativeiro no dia de sábado? Esta é a filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava, porque todos os gloriosos feitos por Jesus realizava. Aquela mulher estava oprimida por um demônio de enfermidade. No entanto, o Senhor curou, sem falar nada com o espírito imundo. Mesmo que não conhecemos tanto a respeito do demônio, ainda assim, podemos ser usados para libertar pessoas. Muitas vezes, as pessoas estão doentes, e a causa não é elas terem feito isso ou aquilo de errado, mas o fato que foram alvos de ataques espirituais. Nunca devemos ignorar as obras do maligno. Aquela mulher estava doente há 18 anos. Todos a conheciam. Agora ela estava curada. Mas o seu líder não ficou feliz, pois ela não estava preocupada com a sua ovelha. Ele disse: há 6 dias em que o homem deve trabalhar. Essa era a sua mentalidade. O homem trabalha para receber de Deus, mas o Senhor quer fazer a sua obra enquanto o homem desiste de merecer, receber pelo seu trabalho. O Senhor diz que no sábado todos desprende o boi da manjedoura para levá-lo para beber. A ilustração aqui agora é o enfermo. Precisa de água viva para beber. O Senhor vê o doente como um sedento, precisando de suprimento. A mulher tinha um espírito de enfermidade. O Senhor esclarece que Satanás tinha trazido ela presa por 18 anos. Isso mostra de onde procede a enfermidade, do diabo. A mulher estava presa com sede, mas agora desprendida para beber a água da cura. Aleluia! Nessa hora, eu quero orar por você que está doente, enfermo, está ouvindo essa oração. E o Senhor vai te curar. Você crê? Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, no nome do Senhor, repreendendo a todo espírito de morte e ordenando que cessa toda enfermidade, cessa toda gripe, toda pneumonia, toda epilepsia, cessa todo tumor, todo câncer. Nós amaldiçoamos e ordenamos que seque até a raiz para nunca mais voltar. Ordenamos, saia a depressão, saia a tristeza, saia a gripe, saia a doença respiratória. Nós declaramos que enfermidades são ilegais, porque o Senhor já levou sobre si, lá na cruz do Calvário. Receba a cura, receba a saúde, receba o toque do Senhor e seja completamente curado, completamente sarado. Nós ligamos no céu cura, nós ligamos no céu saúde, nós ligamos no céu vida, desligamos na terra enfermidade, desligamos tristeza, desligamos dor, em nome de Jesus. Pai, glorifica o teu nome na vida de cada servo doente
e ouvir essa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi edificado por essa oração, nos ajude a divulgar o nosso canal, A Hora do Ungido, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Amém?